Olá, tudo bem? Tudo em paz por aí? Tudo certinho? Estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no Conversa Amiga com Carlos Garcia. Todo sábado, nós mandamos um vídeo para o ar, enviamos um vídeo para o ar para que você possa descobrir assuntos importantes, assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia, que vivemos muitas vezes estes assuntos e não nos damos conta, né? E hoje nós vamos falar sobre a autocrítica exagerada. Mas antes eu gostaria de pedir para que suba a vinheta. Muito bem, de volta aqui então, depois da vinheta, vamos começar o nosso assunto de hoje, mas antes eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, deixar aí aquele joinha e ativar o sininho das notificações. E, se possível, por gentileza, compartilhe também nas suas redes sociais, compartilhe também com seus familiares, com pessoas que você acredita que vai gostar aqui do nosso conteúdo. Combinado? Posso contar com você? Muito bem. Então vamos lá. O que é a autocrítica exagerada? Você já parou para pensar como você fala com você mesmo? Já parou? Já avaliou muitas vezes? Como é que você fala com você mesmo? Como que é aquela vozinha interior, aquela que fala lá na sua cabeça? Quais são as palavras você usa quando comete um erro ou quando algo não sai como esperado? A autocrítica exagerada é quando a pessoa se julga de forma severa, constante e cruel, muito além do necessário para aprender com as falhas. É aquela voz interior que não perdoa, que insiste em dizer que você, abre aspas, não é bom o bastante, não serve para nada, sempre estraga tudo, fecha aspas. Diferente da reflexão saudável, onde analisamos algo para melhorar, a autocrítica exagerada não constrói, ela paralisa. Ela costuma aparecer em frases como vê se você se identifica com alguma delas, ou já ouviu alguma delas, né? Eu sou um fracasso. Você, por um acaso, já expressou essa frase, já falou, né, essa informação alguma vez? Nossa, eu sou um fracasso mesmo. Mesmo inconsciente, mesmo muitas vezes falando aparentemente da boca para fora. Outra frase, outra colocação aqui, ó. Nada que eu faço dá certo. Já também já falou isso? Já prestou atenção que algumas vezes você pode ter falado isso? Nossa, olha, tudo que o fulano faz dá certo. Olha, tudo que onde ele põe a mão, né, vira ouro, né? Tudo que ele faz prospera. Tudo que eu faço não dá certo. Tudo que eu começo não dá certo. Outra colocação aqui, ó. Eu sou um peso para os outros. Muitas vezes nós também já falamos essa frase. Nossa, acho que talvez nem falamos. Eu vou um pouquinho mais além. Talvez refletimos. Pensamos nisso. Nossa, acho que eu estou sendo um peso para o meu pai, para minha mãe, né? Acho que eu estou sendo um peso para minha mulher, né? Eu acho que eu não estou servindo para muita coisa, não. Às vezes já podemos dizer isso mesmo. Por que eu sou assim? Já muitas vezes passou pela sua cabeça isso? Por que eu sou assim? Tá louco, não aguento mais, né? Tudo dá errado na minha vida, né? Não tem jeito. Eu trabalho e não prospero. Tento fazer de tudo, faço bicos, faço isso, faço aquilo e não prospero. Tudo dá errado na minha vida. Por que isso? Qual é esse motivo? Então nós não encontramos e aquilo fica martelando, né? Fica lá na nossa cabeça, martelando. E esse tipo de pensamento costuma surgir automaticamente, sem que uma pessoa perceba. E o mais perigoso, com o tempo,
Essa voz interna vai sendo vista como verdade absoluta. A pessoa acredita que merece ser tratada mal, inclusive por ela mesma. Então, nós vamos ouvindo essas frases ou falando essas frases de nós, né? Lógico, ou pessoas falando de nós. Ah, você é um peso morto na sociedade. Ah, você é um fracasso. Ah, você não serve para nada. Ou eu mesmo vou falando, nossa, eu sou um peso morto, eu sou um fracasso, eu não sirvo para nada, né? Aquilo eu vou alimentando automaticamente. Começa a se transformar em automático essa afirmação. E se torna perigoso, porque ao longo do tempo eu vou tomando isto como verdade. Eu já passo a acreditar verdadeiramente que tudo isto é verdade na minha vida. Que eu não sirvo para nada, que eu sou um fracasso, que eu sou um peso na sociedade, né? E por aí vai. Tantas colocações que nós fazemos. Deixa eu ver aqui, olha. Um ponto importante, olha, uma dica, né, que eu acho que vale a pena, por exemplo, quando nós começamos a nos maltratar com palavras pejorativas, né, ou falar coisas negativas de nós mesmos, vamos parar para refletir. Será que se eu falasse isso por uma pessoa querida, por um amigo meu, alguém que eu goste, né, alguém que realmente é uma pessoa querida minha, será que eu falaria? Se a resposta for negativa, se eu falar não, eu não falaria isso não, né? Eu acho que eu estaria humilhando essa pessoa, né? Então, opa, é hora de ficar atento. Por quê? Se eu não falo para uma pessoa querida, para um amigo, porque eu acho que vai humilhar, vai ofender, vai deixar a pessoa triste, opa, eu também não devo falar isso para mim. Por quê? Porque diferente muitas vezes de eu falar para outra pessoa, né, onde a pessoa recebe aquele impacto e pode muitas vezes aceitar ou não, né, vivenciar aquela situação ou não, diferente, eu quando falo para mim, aquilo vai ficando no meu subconsciente e eu vou tomando aquilo com o passar do tempo como sendo verdade. Por exemplo, né? Como a autocrítica exagerada se desenvolve. Vamos ver como que acontece ao longo do tempo, como é que ela vai desenvolvendo na nossa vida. Então, a autocrítica exagerada não surge do nada. Você não deita um dia, né, para dormir e já amanhece no dia seguinte já sendo um autocrítico da tua vida, né, começando a se martirizar, a colocar palavras negativas na sua vida. Não acontece assim, não. Ela é fruto das experiências acumuladas ao longo da vida e muitas vezes começa ainda na infância, sem que a pessoa perceba. Então, vamos lá. 3 pontos importantes aqui para que possamos refletir. Educação e ambiente familiar. Muitas vezes crescemos em lares onde errar era motivo de punição, humilhação ou rejeição. Pais ou responsáveis podem ter usado frases como: você nunca faz nada certo. Se continuar assim, ninguém vai te querer. Olha só que coisa interessante isso daqui, ó. Isso daqui eu vejo, né, nos meus tratamentos que eu faço com alguns clientes, algumas pessoas que nos procuram para tratamento. Eu vejo algumas situações dessa em relacionamentos. Ou seja, ela foi tão bombardeada por esta frase, por esta colocação, se continuar assim, ninguém vai te querer, que ela acredita na vida que ninguém quer ela. Então os relacionamentos dela começam já terminando. Por quê? Porque ela acredita que a outra pessoa não a quer. Não vai gostar dela, né? Ela tem alguns defeitos que a pessoa não vai gostar. Então automaticamente a pessoa já traz isso e coloca como barreira na vida dela. Por quê? Porque ela ouviu muitas vezes isso. Olha, se continuar assim, ninguém vai te querer. Isso muitas vezes lá na infância, tá?
Outra frase aqui que também marca muito, olha, você é muito fraco, precisa ser melhor. Isso gera muitas vezes uma dificuldade de crescimento, porque a pessoa, olha, eu sou muito fraco, eu não consigo, eu sou fraco. E quando precisa ser melhor, como que eu posso ser melhor se eu sou fraco? Eu não consigo, eu sou fraco, eu não saio desse ponto. Entendeu? Então, olha só que os argumentos que vai marcando a vida. E olha, gente, muitas pessoas podem achar que isso é uma grande bobeira. Mas nós vemos no nosso planeta hoje o número gigantesco de pessoas que estão vivendo depressões, que estão vivendo a ansiedade. Hoje, né, nós sabemos que a depressão ela é a doença do século. É uma doença que ela vai sendo alimentada ao longo do tempo. E agora, nessa época que a gente está vivendo, é onde eclodiu toda aquela vivência que nós tivemos ao longo do tempo. A própria sociedade, a própria vida que nós temos hoje, ela compartilha ou aumenta a possibilidade desses gatilhos que nós tivemos ao longo da nossa trajetória como ser, né, como pessoas, desde criança. O que nós vivemos hoje na sociedade muitas vezes se torna um gatilho para disparar aquilo que nós vivemos ao longo do tempo. Se nós pegarmos na nossa época mesmo, eu tô fazendo 60 anos agora, se voltar na minha infância, a gente teve, né? Eu tive alguns traumas que foram colocados devagarzinho. Só que a gente aprendeu, né? Foi aprendendo a lidar com isso. Mas aquilo muitas vezes marcou a nossa vida. Né? E aí o que acontece? A gente conseguiu sair. Por quê? Porque ao longo da nossa vida, nós não tivemos muito tempo para disparar esses gatilhos. Hoje a sociedade atual ela tem uma das ferramentas, vamos dizer assim, que mais detonam esses gatilhos, que é as redes sociais. Que é esse convívio que nós temos muitas vezes fantasiosos nas redes sociais. As mentiras que nós vivemos nas redes sociais. Então muitas das coisas estavam adormecidas e poderiam nem eclodir, elas acabam sendo, como eu posso dizer, vindo à tona diante de alguns acontecimentos que nós vamos vivenciando nas redes sociais. Mentiras excessivas que vai sendo colocada na nossa mente, Por exemplo, nas redes sociais, quantas mentiras que nós não recebemos? As chamadas fake news. Né? Quantas notícias falsas que a gente toma como verdade? E isto, há tempos atrás, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não se tinha muito disso. Por quê? Porque nós não tínhamos com tanta facilidade na palma da mão, né, e compartilhando também com muita facilidade tudo aquilo que a gente recebe. Antes era de boca em boca na maior parte das vezes. E hoje não. Hoje você compartilha uma notícia que chegou do outro lado do mundo. Então, quando criança, nós fomos alimentados e hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos os gatilhos propícios para poder disparar esses gatilhos. E é por isso, disparar, né, o que está no nosso subconsciente. E é por isso, então, que nós tivemos um aumento gigantesco das questões da ansiedade no mundo, das depressões, de suicídios e tantas outras doenças, tantos outros transtornos que está deixando a sociedade no mundo doente. Outro ponto também que traz, né, que marcou a vida,
são os traumas emocionais, como o bullying, rejeições, abandono, abusos físicos ou emocionais deixam marcas profundas. Né? Muitas vezes nós sofremos bullying na escola ou no nosso dia a dia mesmo com os nossos, né, quando criança, e trazemos para a vida adulta. Mas também alguns de nós podem estar sofrendo bullying agora como adultos também. Os nossos colegas de trabalho muitas vezes nós estamos sofrendo ou estamos fazendo com que alguém sofra esse tipo de situação. Né? Ou seja, eu fico dando apelidos pejorativos para certas pessoas, para certos colegas de trabalho, né? De defeitos físicos eu fico fazendo brincadeirinhas, piadinhas bobas. Aquilo vai entrando na mente da pessoa e vai comprometendo. Alguém pode dizer aí, antigamente não tinha essas frescuras. Tinha sim, tinha. É que ela não era tão vista e tão explorada como ela é hoje. Hoje se escancara nas redes sociais, hoje se escancara em todos os lugares. Né? Mas tinha sim, se você parar um pouquinho, você vai lembrar na escola, né? Tanto na escola primária, como na escola, né, no ginásio, como se dizia, na própria faculdade mesmo, se tem sim ainda os bullying, se tem ainda rejeição. Quantas pessoas, quantos jovens, quantos adultos não são rejeitados no meio de uma determinada sociedade por uma situação da vida dela, né? Por um defeito físico, pela cor, pela classe social, pela religião. Mas é isso, então o bullying, a rejeição, os abandonos, né? Muitas vezes nós somos abandonados pela sociedade que nós vivemos. Novamente, né, no nosso local de trabalho, né, pela rejeição, acabamos ficando abandonados, ficamos no canto, ninguém quer estar ali com a gente, ninguém quer que nós façamos parte daquele grupinho. Né? As questões também emocionais marcam profundamente. Então, todas essas questões que são emocionais marcam profundamente a nossa vida. Então, o trauma ensina a pessoa a duvidar do próprio valor. Então, quando ela sofre esse trauma ao longo da sua vida, ou mesmo na fase adulta, ela passa a duvidar do seu próprio valor. Ela passa a acreditar que ela não tem valor. E ela passa a acreditar que sempre precisa se defender, se corrigir ou se punir. Então, ela está sempre com o pé atrás, como se diz no velho ditado popular. Ela fica sempre com aquele pé atrás. Ela procura evitar para não cair no ridículo muitas vezes, para não ser rejeitada, para não sofrer o bullying e por aí vai. Então, como defesa, muitas vezes, até aquele grito interno, né, aquele crítico interno, a pessoa às vezes faz piadinha com as suas próprias limitações para que outros não façam. Olha só, você já parou para refletir isso? Muitas vezes nós fazemos piadinhas com os nossos próprios, entre aspas aí, né, os nossos próprios defeitos para que outros não façam. Para que outros evitem ficar fazendo gracinha muitas vezes com a nossa situação, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, careca. Muitas vezes eu posso fazer piadinhas com a minha careca para que outros não façam. Para que eu faça primeiro, para que aquela piadinha daquela pessoa já não tenha tanta graça. Então eu faço primeiro. Olha só em que ponto chega, né, a sociedade, o quanto que chega, né, e que ponto chega a nossa própria mente, a nossa própria cabeça. Então, a autocrítica exagerada muitas vezes é uma tentativa inconsciente de se proteger do mundo. Então, essa autocrítica, né, ficar nos criticando exageradamente, é aquele medo do próprio mundo. É o medo que nós temos de enfrentar
os desafios do mundo. Outro ponto importantíssimo aqui, comparação com os outros, vida real e redes sociais. Vamos lá, vivemos em uma era onde todos mostram apenas, abre aspas, o melhor de si, fecha aspas, nas redes sociais. Todo mundo olha na rede social, né? Todo mundo se acha, quem assiste, quem vê, fala, nossa, que vidão que essa pessoa tem. Olha que maravilha, como é gostoso, né? Olha, aquela pessoa não tem problema nenhum, tá sempre feliz, sempre dando risada, sempre, né, sempre sorrindo realmente, tudo dá certo. Olha, come do bom e do melhor. Olha, vai nos restaurantes chiques, faz isso, faz... Parou para refletir? Será que tudo isto é verdade mesmo? Aqueles carrões de luxo que a pessoa anda, será que tudo aquilo é verdade? Será que o seu interior também é verdade tudo aquilo que ela está falando? Será que ela não passa por nenhum momento difícil, nenhum trauma na sua vida? Então, muitas vezes nós somos enganados pelos nossos olhos, por aquilo que nós vemos. Então as pessoas se comparam com vidas editadas e irreais e sentem que estão sempre atrás. Então nós muitas vezes começamos a nos comparar, né, comparar a nossa vida com a vida daquelas pessoas que muitas vezes são editadas. Muitas vezes não, sempre são editadas. Ela pode até ter aquilo que tem, mas ela não é aquela felicidade plena na vida toda. Pode parecer uma grande bobeira do que eu estou falando, mas todos nós aqui na Terra não temos uma felicidade plena. Em alguns momentos da nossa vida, sofremos sim, temos perdas, temos dificuldades, temos sofrimentos, temos dores. Muitas dessas coisas acontecem na vida de todos que estão aqui na Terra. Nessa situação que eu acabei de dizer ali, alimenta pensamentos como todos conseguem, menos eu. Porque eu não sou como aquela pessoa. Eu sou o único que não dá certo. Ou o único que não deu certo. Às vezes a gente vê isso nas redes sociais, né? As pessoas compartilhando, olha, consiga 100 mil inscritos no seu canal, consiga isso em poucas horas, em poucos dias, olha, vou conseguir me ensinar como eu conquistei 1 milhão de inscritos e por aí vai. Então fica parecendo muito fácil, olha, consiga, né, seu dinheiro na internet trabalhando apenas 1 hora por dia, consiga 5 mil reais trabalhando 1 hora por dia. É possível? Não tenho dúvida que é possível. Mas não é regra geral. Não é todos. Porque se fosse assim, todos que começassem e fizessem, o mundo seria outro. Todos estariam com vida financeiramente perfeitos. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos ter isso em mente. É por isso que nós nos frustramos. Por quê? Porque nós vemos coisas que parece que é tudo aquilo, mas não é. E aí a gente entra nesse estado de autocrítica, que todos conseguem, menos eu. Né? Por que eu não consigo? Por que não dá certo na minha vida? Então a comparação constante gera frustração. E a frustração vira crítica. E é um ciclo difícil, mas que pode ser quebrado com consciência e cuidado. Não é fácil, a gente sabe. Se nós formos alimentando ao longo do tempo, como muitas vezes nós vamos fazendo isso ao longo da nossa existência, da nossa vida, dependendo do tempo que isso levou, também vai gerar tempo para conseguirmos desconstruir tudo aquilo que foi construído inconscientemente, por imposição de outras pessoas. Então leva tempo, nós precisamos de um esforço muito grande para desconstruir tudo isto. Mas os impactos da autocrítica exagerada na saúde mental, olha só,
Quando a voz da autocrítica se torna constante, ela começa a interferir diretamente na forma como a pessoa vive, se relaciona e se enxerga. E esses impactos vão muito além do que parece. Então, olha só, culpa constante. As pessoas com autocrítica exagerada vivem como se estivesse sempre em dúvida com o mundo, ou melhor, em dívida com o mundo. Elas se cobram por tudo, mesmo por coisas que não estão sob seu controle. Sentem culpa por descansar. Nossa, meu Deus, estou descansando aqui enquanto está todo mundo trabalhando. Olha, estou dormindo, né? Enquanto está todo mundo se esforçando. Ou errei. Culpa por errar. Errei. Começa a sentir culpa. Nossa, eu errei de novo. Meu Deus, errei de novo. Como é que eu vou falar pro fulano? Errei. Culpa por não corresponder às expectativas alheias. Você começa a se sentir culpado porque acha que as outras pessoas não vão te aprovar diante daquilo que eu estou fazendo, das minhas ações. Eu fico preocupado com o que os outros vão pensar. Culpa por não serem fortes o suficiente. Então, não dou conta mesmo, meu Deus. Eu sou um fracasso. Nada dá certo na minha vida. Então, essa culpa constante mina a autoestima e cria um peso emocional diário, como se a pessoa nunca fosse boa o bastante. Então, essa essa crítica excessiva acaba gerando uma situação muito delicada na nossa vida. E aí entra, né? Se eu estou me sentindo mal, é porque eu mereço. Às vezes a gente faz essa pergunta, eu mereço. Não, ninguém merece sofrer. Ninguém merece se sentir mal. A gente está nessa situação por um processo que foi ao longo do tempo construído. Muitas vezes por nós mesmos, mas a maior parte das vezes alimentada por coisas que os nossos olhos viam e não era verdade, ou que foram colocadas através da nossa infância, né, depois da nossa adolescência e por aí vai. Então, esse tipo de pensamento é um sinal claro de autocrítica tóxica. Medo de errar. Um dos maiores efeitos da autocrítica é o pavor de falhar. Vou ler de novo para você gravar bem isso. Um dos maiores efeitos da autocrítica é o pavor de falhar. A pessoa acredita que, se errar, será julgada, rejeitada ou vista como inútil. Então, ela começa a evitar novos desafios, recusar oportunidades, deixar de tentar por medo de não ser perfeita. Quer que eu repita isso? Para que fique gravado mesmo na nossa mente? Olha só. Então, um dos maiores efeitos da autocrítica é o pavor de falhar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos medo, né, de falhar, e aí a gente começa a evitar os novos desafios da nossa vida, né, daquilo que oportunidades que possam surgir, a gente tem medo de enfrentar. Por quê? Medo de falhar. Recusar oportunidades. Não, eu não dou conta disso. Não vou nem tentar porque eu não dou conta disso. Não é pra mim isso daí. Eu sei que eu não dou conta. Eu já me frustrei muitas vezes na minha vida, então não vou nem tentar. Não vou nem me esforçar porque eu sei que eu não vou dar conta. Então, deixar de tentar por medo de não ser perfeita. Ou seja, eu não sou perfeito, mas ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Nós só conseguimos chegar lá porque muitas vezes erramos. Porque erramos muitas e muitas vezes e adquirimos experiências e chegamos no topo. Então, aquele que conquista um patamar alto, ele não deu um salto, ele não saiu daqui de baixo lá para cima. Ele foi conquistando ao longo do tempo.
Isso, claro, conquistas reais, verdadeiras, honestas, ética. Esse é o ponto, tá? Aqui que nós trabalhamos isso, tá bom? Então, isso gera um bloqueio, né? Então, tudo isso que eu acabei de falar agora há pouco gera um bloqueio. Então, ela prefere não fazer nada do que arriscar se frustrar e se sabota. Então, ela passa a sabotar a sua própria vida. Por quê? Porque ela tem medo de se frustrar. Não vou começar, não vou fazer. Então, o medo do erro paralisa e evita, e a vida deixa de acontecer. Então eu fico paralisado porque eu tenho medo de encarar desafios, de errar e ser julgado pelas pessoas. Gente, vou ser bem assim, o problema é dos outros que te criticam. Você não pode engolir isso, você não pode aceitar isso. Lógico que aceitar as críticas não aceitar as críticas não quer dizer não olhar, avaliar, absorver o que é útil para que você possa crescer. Isso é desenvolvimento. Isso sim é aceitar as críticas. Aceitar uma crítica simplesmente como algo pejorativo, não, mesmo que seja algo que a pessoa esteja te menosprezando, bom, a pessoa que está te menosprezando, o problema é dela, ela que está cometendo esse desatino. Agora, aceitar esse erro, aceitar esse desaforo, só depende da gente. Então, trabalhar isto na nossa cabeça é muito importante para que nós não venhamos a entrar nas crises depressivas, né, nas questões de ansiedade, não entrar neste mundo louco que nós estamos vivendo. Então é muito importante isso. Então, mais uma vez, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar. Isso vai acontecer. Pode ter certeza, vai acontecer na sua, vai acontecer na minha, como já aconteceu muitas vezes na minha vida. Vai acontecer. Mas nós temos que estar sempre pronto para levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir caminhando, seguir firme e forte. Gente, outro ponto importante é a procrastinação, ou seja, deixar para depois, né? Isso. Por quê? Parece contraditório, né? Mas pessoas extremamente autocríticas muitas vezes procrastinam muito. Sabe por quê? Porque elas acreditam que nunca vão fazer nada bom o suficiente. Então, adiam, evitam, enrolam, não por preguiça, mas por insegurança profunda. Elas pensam: para que começar se eu vou falhar? Não vou dar conta, melhor nem tentar. Quando eu estiver melhor, eu começo. Essas são as frases, muitas vezes, que nós acabamos fazendo. Por quê? Porque temos medo de errar. Então, nós vamos procrastinando, vamos deixando tudo para depois. Por quê? O medo de falhar. Vamos lá, deixa eu ver aqui, olha só. Como vencer, então, a autocrítica exagerada? Então, a autocrítica exagerada não precisa continuar comandando sua vida. Ela pode ter sido construída ao longo dos anos. Mas, com consciência e atitude, você pode desconstruí-la. Aqui vão alguns passos simples, mas poderosos, para começar essa transformação. Olha só, tome consciência da sua voz interior. Observe como você fala consigo mesmo durante o dia. E se pergunte: eu faria assim eu falaria assim com um amigo que amo? Se a resposta for não, está na hora de mudar esse tom. Então tome consciência disso, preste atenção o que está lá na sua cabeça, qual é aquela vozinha que fica falando muitas vezes no seu subconsciente, aquela voz que você escuta, sabe? Pois é, essa mesmo. Então fique atento, né? Quando começar
aquela voz começar a te jogar muito para baixo, opa, peraí, não é bem assim. Vou dar a volta por cima. Questione seus pensamentos. Nem tudo o que você pensa é verdade. Preste atenção novamente naquela vozinha. O que a voz está falando? Reflita, trabalhe, vá buscar informação se for importante, para que você consiga ver se aquilo que está sendo martelado ali, falando diariamente na sua cabeça, é verdade. Faça alguns trabalhos que muitas vezes, eu não dou conta, eu não sou capaz. Tente. Faça de novo. Repita 1, 2, 3 vezes. Para começar esse vídeo que nós estamos gravando aqui, eu comecei ele umas 5, 6 vezes. Começava, dava um problema. Começava, perdi o raciocínio. Começava a dar sono. E eu precisava parar, começar outra vez, fazer de novo. E fui tentando, até que chegou um ponto, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar para amanhã. Opa, veio na minha cabeça. Não é bem por aí. Eu vou fazer agora. Vou começar agora. E comecei. Começou a fluir, aquela nuvem, né, que estava lá, aquela vozinha que ficava falando muitas vezes na nossa cabeça, foi desaparecendo e ficando só eu aqui neste momento falando diretamente com vocês. Então, questione os seus pensamentos. Questione sim. Vá conversar com ele, né? Pratique também a autocompaixão. Falar consigo mesmo, com gentileza, não é se iludir, nem se acomodar. É entender que errar faz parte da vida e que você merece ser tratado com respeito, mesmo nas falhas. Errou, tudo bem. O que posso fazer? Vamos fazer de novo. Não é assim muitas vezes com uma pessoa que a gente gosta, a pessoa erra, não, tudo bem, ó, vamos, não tem problema, vamos, faz de novo, tá? Fica tranquilo. Não é assim que a gente faz com as pessoas? Por que não fazemos isso com a gente mesmo? Peça ajuda quando precisar. Você não precisa lutar sozinho ou sozinha, né? Você sente que não está conseguindo aplicar essas mudanças sozinho ou sozinha? Não há vergonha alguma nisso. Não tem problema, não precisa se sentir envergonhada de não estar dando conta de determinada coisa. Não está, tudo bem. Vamos buscar ajuda. É aqui que entra o papel, por exemplo, de um terapeuta comportamental, como eu sou, né, que procura muitas vezes conversar, dialogar, ver onde está muitas vezes aquela trava mental, para que a gente possa trabalhar e fazer com que a pessoa mude o seu jeito de encarar a vida, de olhar os obstáculos que estão à sua frente. Tudo isto a gente vai tentando, vai trabalhando junto. Olha só, os terapeutas, né, os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da área têm técnicas práticas para identificar e modificar pensamentos automáticos negativos. Então, nós vamos fazendo exercícios, fazendo alguns testes, algumas coisas que vai ajudando você a refletir de uma maneira diferente, a começar a se sentir mais forte, mais preparado. Então, exercício de reconstrução do pensamento, apoio emocional para fortalecer sua autoestima. Olha só, vem cá, meu amigo, você não está sozinho, estamos juntos aqui, ó, pode contar comigo. Né? Vamos caminhar juntos. Estamos aqui falando, né, no meu caso, como terapeuta, mas você tem aí com certeza um amigo, uma pessoa querida, uma pessoa que te preza muito. Apoie-se nessa pessoa. Não permita-se fracassar. Não sei se essa palavra existe, né? Mas não permita fracassar. Não permita cair. Se cair, levante-se. Pegue na mão daquele que está ao seu lado e levante-se para caminhar novamente.
Então, apoio emocional para fortalecer sua autoestima, estratégias para quebrar ciclos de procrastinação, medo e culpa. Né? Nós, como terapeutas, nós vamos observando os pontos em que a pessoa está mais travada, está tendo dificuldades nas questões da não aceitação da sua própria vida e vamos trabalhando devagar. Tem pessoas, eu falo sem nenhum receio, tem pessoas que com uma sessão conseguem resolver o seu problema. Exatamente. Agora tem pessoas que levam anos e também não tem nada errado nisso. Tá tudo certo também. Pode levar anos, não tem problema. Às vezes foram anos para chegar aonde está, para criar todo aquele trauma, aquela dificuldade. Não é do dia para a noite, muitas vezes, que vai desaparecer. A mente é uma questão muito complicada. Uma dor física, você toma um analgésico, a dor passa, alivia. Determinado tipo de dor, você vai no médico, o médico examina, vê direitinho e fala, ó, toma isso que vai resolver, e resolve. Agora, a questão emocional, ela é muito mais complexa, é muito mais difícil. Por quê? Porque não exige somente o esforço de algo externo. Exige 90%, 85%, vamos falar assim, da questão interna, da pessoa que está passando por aquilo. É a mesma coisa, né? Dando um exemplo novamente, você vai ao médico, o médico detecta lá o que você tem, o seu problema, fala, ó, você vai ter que tomar esse remédio todos os dias durante 30 dias. Você vai olhar e falar, não vou tomar isso não, de jeito nenhum, não tomo mesmo. Não vai curar, não vai sarar. Então, as questões emocionais é bem por aí. Você precisa querer sair desse estágio. Querer sair. E tem pessoas que elas estão tão impregnadas desse negativismo que elas acabam não querendo sair. Elas começam a sentir como uma muleta. Elas ficam preocupadas se ela não tiver mais aquele problema, como é que vai ser a situação dela? Ela esquece que se ela não tiver mais aquele problema, ela vai ser muito mais feliz. E aí que entra o problema, porque muitas vezes tem pessoas que se acomodou tanto com a reclamação que se tirar isso dela, ela fala, o que eu vou fazer? Por quê? Porque ela não consegue mais lidar com a felicidade. Olha que tristeza isso. Nós vemos muitas pessoas no estado depressivo que já, pela própria depressão, já não permite isso, né? A pessoa fica totalmente alienada às questões emocionais que ela não luta mais para sair daquilo. Ela fica dependente de outras coisas e não luta mais para sair. É difícil, mas infelizmente acontece. Agora, isso não pode acontecer com você. Você que nos assiste nesse momento, você pode e deve sair disso. Você consegue sair disso. Posso te garantir uma coisa, a vida é muito mais gostosa, muito mais feliz do que esta que você está vivendo. Você pode sim sair dessa situação. Então não seja tão autocrítica. Viva mais intensamente com alegria, com paz, com harmonia, tá bom? Seja feliz, vá vencendo. Não consegue lidar sozinho com a situação? Acompanhe os nossos vídeos, né? Aproveita aí novamente, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, né? Compartilhe, deixe um comentário aqui neste vídeo mesmo, deixe um comentário como é que você está, como é que você está se sentindo. Esse vídeo foi legal? Tocou em algum ponto importante que você vive na sua vida? Deixa aqui nos comentários para que nós possamos refletir, para que nós possamos, né, ler aqui. E pode ter certeza, às vezes uma colocação sua aqui vai ajudar uma outra pessoa. Uma outra pessoa vai ler e vai falar, puxa vida, eu estou passando por isso. Então, ajude também, tá bom? Então coloque aqui um comentário, deixe um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, que é muito importante.
e deixa aquele like se você gostou aqui do nosso vídeo, tá bom? Quero aproveitar e vou deixar aqui, ó, deixa eu ver aqui, né? Vou deixar aqui, ó, o nosso livro, Do Caos à Serenidade. Este livro ele é muito importante, ele tem dicas rápidas, ele tem 120 páginas só, dá para você ler num dia tranquilamente e depois você vai relendo, vai lendo, vai grifando, vai marcando. Tem muita coisa boa, tá bom? Vou deixar, ó, tá aqui o livro, vou deixar aqui na descrição, tem um link que você pode clicar e ir direto para a página de compra e adquirir o livro, tá bom? Tem na opção física, o livro físico, e tem na opção também online, você compra e no mesmo instante sai o pagamento, no mesmo instante você já recebe no seu e-mail o link para acessar o livro online, tá bom? Gente, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quero agradecer muito pelo carinho, muito pela atenção de vocês, por vocês estar comigo até agora, ter ficado aqui comigo. Compartilhe sim, vale a pena, tá bom? Vamos fazer aí a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, um ajudando o outro e a gente vai caminhando, tá bom? Até o próximo vídeo, muito obrigado pelo carinho e tchau, tchau!